O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse Evangelho, nós vemos essa aparição de Jesus aos apóstolos e mais algumas pessoas que estavam ali presentes, como os discípulos de Emaús, que tinham acabado de ter aquele encontro com Jesus no caminho e foram estar lá junto com os apóstolos. E aí Jesus aparece para eles ressuscitado. E aí que nessa aparição que nós acabamos de ouvir, é interessante, nós vemos assim como que Jesus vai de várias formas comprovando para os apóstolos que realmente ele tinha ressuscitado. Ele vai dando várias provas da sua ressurreição, para que os apóstolos não achassem que era apenas uma ilusão, que era apenas uma história, ou que ele aparecendo ali que era apenas um fantasma, como eles poderiam ter pensado de início, que era o seu espírito que estava aparecendo ali. Então Jesus vai dando várias provas que mostravam então que realmente ele tinha ressuscitado dos mortos. Como primeiro ele fala, o fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho, então podem ver aqui minhas mãos, do meu lado, podem tocar em mim. Como depois ele vai dizer para Tomé também, que quando ele aparece pela primeira vez, Tomé não estava, aí ele aparece depois, Tomé estava presente, e ele fala: pode tocar aqui, Tomé, nas minhas mãos, do meu lado, Então, primeiro Jesus fala assim, depois Jesus pede alguma coisa para comer, também para mostrar que ele realmente estava ali ressuscitado, porque um espírito não precisa comer, O comer faz parte da nossa necessidade do nosso corpo, Então, e assim, Jesus foi mostrando de várias formas, com várias aparições, que ele realmente tinha ressuscitado os mortos, tinha vencido a morte, tinha vencido o pecado. E depois, os apóstolos, fazendo essa experiência de Jesus, tendo essa experiência de Jesus vivo, eles passam a ser testemunhas para os outros. Nós testemunhamos para vocês aquilo que nós vimos, que nós experimentamos, a presença de Jesus viva no nosso meio. Como depois, nos Atos dos Apóstolos, nós ouvimos lá Pedro proclamando isso para as pessoas, que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e disso nós somos testemunhas, como ele falava na leitura de ontem. Então, e depois a própria vida dos apóstolos, os apóstolos que entregam a sua vida, derramam o seu sangue por causa de Jesus, e isso vai sendo um testemunho para cada vez mais pessoas de que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. E assim,
como foi naquele início, né, é até hoje, né? Esses 2000 anos da presença de Jesus no nosso meio, né? De tantas formas, Jesus continua mostrando que Ele está presente, vivo no nosso meio, né? Esses 2000 anos, tantos e tantos santos que passaram por esse mundo, santos, mártires, né, que entregaram a sua vida por Jesus, que são uma grande prova da presença de Jesus vivo no nosso meio, né? Pessoas que entregaram a sua vida por Jesus, alguns até derramando sangue também, né? Por causa desse testemunho, né, que vem desde a época dos apóstolos, que chega até nós. E também tudo que Jesus já fez na nossa própria vida também, né? Quando nós experimentamos a Jesus, a nossa vida é transformada, nós nos convertemos cada vez mais, né? Então, a conversão de uma pessoa, principalmente uma pessoa que tinha uma vida muito errada, e nós conhecemos fatos assim, né? Pessoas que tinham uma vida muito errada, e quando encontram Jesus tem uma vida transformada, né? Isso é uma grande prova da presença de Jesus vivo no nosso meio. Muito mais até do que a cura de um paralítico, como a gente viu na leitura, né? Aquele paralítico que foi curado, ficava indo atrás de Pedro e de João, né? Muito mais do que a cura de um paralítico, é a cura de um coração, a transformação de um coração que tem a sua vida transformada pelo encontro com Jesus, né? Então que nós sempre percebamos essas várias provas que Deus nos dá da sua presença no nosso meio, da sua vitória sobre a morte e sobre o pecado. Que nós estejamos sempre atentos a tudo isso, tanto pela nossa própria vida, como por tantas coisas que Ele vai realizando no nosso mundo, na sua igreja, e assim nós vivamos buscando essa presença de Jesus vivo e ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.